Pedro Pedrosa é biólogo com mestrado e doutoramento em ciências biomoleculares, com teses envolvendo nanopartículas de ouro no tratamento da tuberculose e do cancro. Especializou-se nos Estados Unidos em transferência de tecnologia, tornou-se diretor e gestor de inovação. Foi por isso convidado a dirigir o InnoValley, uma unidade de inovação e valorização do conhecimento partilhada entre o Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova e o Instituto Gulbenkian de Ciência, duas importantes sedes de investigação científica que são vizinhas em Oeiras. Nesta função gera um fundo de centenas de milhares de euros para apoiar projetos científicos com potencial de aplicação prática, atraindo o talento, ligando a academia à sociedade civil. É também o coordenador do novo Centro de Excelência para a Detecção de Doenças Infecciosas. Além disto tudo, faz voluntariado há 13 anos na WACT, We Are Changing Together, uma ONG portuguesa para o desenvolvimento que opera em São Tomé e Príncipe. Olá Pedro, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo. Olá, João, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu és casado, tens dois filhitos, dois rapazes como eu, com idades muito próximas, os meus ainda é mais próximos, porque são gêmeos, mas os seus têm o quê? 2, 3 anos? Um vai fazer anos para o próximo mês, vai fazer 2 anos, e o outro faz 4 em janeiro. Portanto, ser pai com estas idades tão próximas... É um desafio. E ao mesmo tempo este trabalho, conciliar isto tudo, às vezes não é fácil, imagino. Não, é um desafio. São algumas, às vezes é preciso poupar um bocadinho nas horas de sono para se conseguir fazer tudo, mas é possível. Fica aqui um apelo para quem quer ser pai ou quem quer ter filhos, que é possível. E neste caso estou a falar com dois pais de 2 rapazes, o meu já há 20 e tal anos e é possível e conseguiu-se, e tu há menos tempo, mas estás a conseguir também. É muito engraçado porque a tua família, tens uma mãe médica, tens um pai engenheiro, que sempre viajaram muito, sempre vos deram muito mundo. Isso é muito bonito, não é só ir à neve em Andorra, mas, por exemplo, os cruzeiros que vocês fizeram e as visitas a Londres, a Budapeste. É muito importante viajar e passear e conhecer o que se passa lá fora. É verdade. Tive essa sorte de sempre viajar muito com os meus pais e com o meu irmão, desde pequenos. Começou muito por viagens à neve e depois foi evoluindo para viagens pela Europa e essas viagens de cruzeiros pelas Caraíbas. Com essas viagens nas Caraíbas com família alargada, íamos mais de 20, e são experiências que marcam ainda hoje, me lembro, e são eles que se criam também familiares, que são importantíssimos e nos abrem horizontes a vermos e sabermos mais do que aquilo que é só o nosso mundo e aquilo que nós conhecemos aqui em casa. Como é que nasce o teu interesse pelas ciências? Sempre foste uma pessoa... Bom, tens os teus pais ligados à ciência, não é? Sim, consumia-se muito ciência, documentários, livros. Como é que nasceu isso? Talvez haja essa exposição também pelos pais, mas acho que nunca foi muito consciente. Eu sempre que era pequeno, desde pequeno, gostava muito de ver a televisão, o National Geographic, ou ver na SIC, por volta do meio-dia, ver aquele programa que dava também o Cosmos, os Carlos Sagan e esse tipo de coisas. Também, gostava muito disso, e lembro-me perfeitamente de um professor uma vez me perguntar na escola, talvez no 7º ou 8º ano, o que é que eu gostava de ser, e a minha resposta para ele foi que gostava de ser um cientista maluco. Há uma parte que menos acertou. E portanto isso acabou por ser esse caminho que eu fui seguindo. Começou por ser naturalmente ciências, e depois daí os interesses a pessoa vai amadurecendo e as coisas vão acontecendo na vida e a pessoa vai criando o seu caminho. Hoje em dia já não é tanto ciências, porque eu já não sou investigador puro e duro, trabalho no suporte à investigação, mas há muito ainda é um dos grandes, como eu costumo dizer, é um dos meus amores. Para ser um cientista, Pedro, é preciso ser muito curioso. E nunca perder isso. Eu acho que essa é provavelmente das principais características, é estar em dúvida e em pergunta constante, em querer conhecer e perceber como é que as coisas funcionam. Eu acho que se não houver essa chama, é difícil alguém ser um cientista. Aliás, talvez quem se queira seguir esse mundo acaba por se tornar talvez mais uma pessoa mais técnico do que um verdadeiro cientista, ou pelo menos um cientista como eu o idealizo. Porque a cientista tem que ter criatividade, tem que ter essa criatividade, essa inovação no sangue, não é? Tem que ter a persistência, perceber que se falha 99% das vezes, até haver uma vez em que as coisas correm bem e a pessoa fica satisfeita. Ok, isto prova aquilo que eu pensava e a forma como eu via, e portanto essa persistência também é outra característica muito importante. Tu passaste por biologia
Tecnologia, formaste na Faculdade de Ciências em Lisboa, passando também pelo associativismo, estiveste na Associação de Estudantes, fazias parte, e depois já o mestrado e o doutoramento teve a ver com a genética molecular, com biomedicina, com ciências biomoleculares, nos dois casos, nas duas teses, com nanopartículas de ouro. Como é que o ouro surgiu na tua vida? É muito engraçado. Um a ver com a tuberculose, outro a ver com o cancro. Sim. Nanopartículas, porque o ouro é caro, se calhar. É muito interessante. Esse é provavelmente dos primeiros comentários quando se ouve nanopartículas de ouro, e se calhar é uma coisa muito cara. E aqui a vantagem é que como são nanopartículas e são muito pequenas, exato, a quantidade de ouro que está lá é ínfima, é mínima, e portanto não é o custo. Foi um projeto que na altura que eu fazia o mestrado era a linha de investigação dos investigadores da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, na Caparica, que está muito ligado a esta parte de usar estas nanopartículas como um método de diagnóstico e de detecção de doenças. Pareceu-me muito interessante e propus-me a fazer lá a minha tese de mestrado, e desde aí acabei por também seguir esse caminho. As coisas correram bem, conseguimos criar algumas coisas interessantes e publicar, e depois propus-me também lá a fazer doutoramento. Usaste as mesmas partículas, mas desta vez, em vez de ser para o diagnóstico de tuberculose, era para a resistência ao cancro. Mas porquê? O que é que o ouro tem de especial que ajuda a detectar uma tuberculose e, ao mesmo tempo, deixa passar um tratamento de cancro? As nanopartículas de ouro são muito interessantes porque elas, quando passam à nanoscala, portanto, quando as reduzimos a tamanhos muito pequenos... Quase moleculares, não é? Elas ganham características que não são esperadas. Por exemplo, estas nanopartículas, que são umas esferazinhas mínimas de ouro em solução, portanto dentro de um líquido, dentro de água, ficam de cor vermelha, por exemplo. Então não é aquele dourado que estamos habituados a ver. Não é aquele dourado que estamos habituados. E como essas têm outras características, que é o ouro liga-se facilmente a outras moléculas orgânicas e tem algum tipo de químicas de ligação preferenciais, o que permite que seja fácil, por exemplo, ligarmos ADN a estas nanopartículas ou ligarmos proteínas, e depois podemos usar isso para fazer estratégias de detecção e de diagnóstico, exatamente, ou de terapia. Portanto, ligarmos proteínas ou DNA a estas partículas e administrando, em teoria, a uma pessoa, conseguirmos que elas tenham o efeito do veículo que lá está. E também tem outra coisa muito interessante, que é torna o tratamento mais eficaz. Tornar o tratamento, que é, por exemplo, pensando em tumores, os tumores naturalmente têm os vasos sanguíneos que crescem à volta dos tumores, naturalmente são mais porosos, têm falhas, porque crescem de uma forma muito emaranhada. E estas nanopartículas são tão pequenas que elas facilmente conseguem sair. Elas saem por estes vasos e então preferencialmente tendem a ir parar a estes tumores. E é uma vantagem elas irem neste formato de partículas, que por norma não saem noutras partes do corpo. Estou a simplificar também aqui isto. Claro. Mas tem essa vantagem, portanto podem servir como um veículo para fazer entregar fármacos que vão lá ligados. Boa. Ao sítio onde é preciso. Esta experiência profissional, depois tu tens a ver com a Nano4 Global, é uma que continua, não é? Uma startup de métodos de diagnóstico. Exatamente, essa startup surge um bocadinho ligada também ao que foi a minha tese de mestrado. É uma startup que foi montada pelos meus orientadores de doutoramento e de mestrado, e que surgiu desta ideia de se conseguir criar então um método de diagnóstico na altura de tuberculose. Chegaste a montar um laboratório à série? Montámos um laboratório. Investigador? Sim. A empresa teve todo esse passo, e foi uma experiência super enriquecedora de perceber como é que funciona este mundo das startups da área da biotecnologia, como é que as coisas começam, como é que se monta um laboratório, como é que começa isto com termos uma patente. Fizeste cá tudo? Tudo cá na Caparica, portanto na FCT, na Caparica. Sim, Monte Caparica. E é um mundo cada vez mais presente e mais importante. Que entretanto aconteceu a pandemia e aí tiveste que mudaste de área, mudaste de tudo. Neste contexto foi tudo uma mudança complicada. Sim, nessa altura, para mim fez-me sentido. Eu acabei por fazer todo o meu percurso, uma grande parte do meu percurso, do meu mestrado, doutoramento e depois esse início na empresa ali na FCT, portanto contamos provavelmente uns 8 anos, e achei que era a altura de mudar de casa, procurar um ambiente diferente, pôr obstáculos a mim próprio, porque me sentia um pouco também demasiado na minha zona de conforto. Isto é algo que eu sempre procurei também na minha vida, em todos os ângulos, e este não era exceção. Achei que era a altura de seguir, procurei outras oportunidades. Na altura estávamos em pandemia e ninguém contratava ninguém. Exato. Havia aqui uma contenção, mas acabei por encontrar esta oportunidade ainda tive uma pequena passagem
na Faculdade de Ciências Médicas na Caparica durante 6 meses num pós-doc. Para mim aquilo foi... Como investigador? Como investigador. Mas aí percebeste? Também já não é por aqui. Ainda ligado a métodos de diagnóstico, mas foi aí que eu percebi, ok, fazer investigação já não é este o caminho que eu quero. E abriu uma oportunidade de ir trabalhar para o Gabinete de Inovação e Transferência de Tecnologia, na altura partilhado entre o Instituto Gulbenkian de Ciência e o ITQB. Estas duas casas, digamos, as instituições aqui em Oeiras. E transferência de tecnologia, isso é exatamente o quê? Porque isto também tem a ver com a tua ida para os Estados Unidos e com o que tu te especializaste lá. Sim, a transferência de tecnologia é... Entraste por acaso, para começar? Entrei um bocadinho por acaso. Eu, na altura, apesar de ter estado numa empresa de saída da academia, não sabia muito bem sequer o que era transferência de tecnologia, nunca tinha lidado muito com o gabinete de transferência de tecnologia da FCT. Isso é o quê? E o que é a transferência de tecnologia? No fundo é conseguirmos transferir tudo aquilo que é conhecimento e tecnologia da universidade para indústria, sociedade, o que quer que seja. Portanto, é fazer esta passagem do conhecimento para quem consiga da academia depois... para a sociedade ou para a indústria. Por norma, a forma mais linear e mais tradicional é para a indústria, mas não precisa de obrigatoriamente ser isso. Por exemplo, muitas das vezes nós damos apoio, ou na pandemia, ajudámos também investigadores a perceber como é que podemos ter publicações que ajudem os decisores políticos a tomarem decisões. Exatamente. E, portanto, esta transferência do conhecimento para hospitais ou para mesmo o setor político também é transferência de conhecimento e transferência de tecnologia. Eu depois tive essa questão dos Estados Unidos, é importante só para clarificar. Exatamente. Isso faz parte de uma formação que eu fiz, que decorreu durante um ano. Portanto, enquanto eu estava enquanto eu trabalhava no ITQB e no IGC, ganhei uma bolsa de formação de um instituto que é o LifeArc, em Londres. LifeArc e também a OTM, que é a associação, OTM. é a Fundação Americana para Gestores de Transferência de Tecnologia, e que me permitiu ir 2 vezes aos Estados Unidos, uma vez ir à conferência anual de gestores de transferência de tecnologia, outra fazer um curso também de 1 semana em transferência de tecnologia. Uma vez em Baltimore, outra no Texas. Uma vez em Baltimore, outra vez no Texas. Também fui financiado por este programa ao evento europeu anual de transferência de tecnologia europeu. Na Estónia, na Estónia, sim. O ano passado. Isto foste um dos 11 selecionados, havia 200 candidaturas. Fui um dos 11 selecionados, foi provavelmente entre 200 candidaturas europeias, e foi uma oportunidade muito incrível bom. Também de criar aqui a minha rede de contactos dentro da Europa e nos Estados Unidos, que depois permitiram que o meu trabalho funcionasse também cada vez melhor. Depois foste convidado para gestor de inovação, então, e depois mais tarde diretor de inovação. Na nova ITQB, onde estás agora, és diretor de inovação nesse momento. Sim. Neste momento, basicamente, houve este gabinete que era partilhado, acabou por seguir outro caminho. O que acabou por fazer sentido foi cada instituição ter os seus próprios gabinetes. Houve este crescimento também, e eu acabei por ser convidado pela Universidade Nova, dentro do ITQB, para liderar este gabinete. Acabou por coincidir com uma altura também que a anterior diretora saiu, e portanto acabou por ser uma organização de alguma forma natural para... Aí neste direção de inovação, tu ajudas investigadores a criar valor, no fundo, com as suas descobertas. Portanto, tens que estar produtos, serviços, novas empresas, patentes. Portanto, tens reuniões com vocês são muitos investigadores lá, nem sei quantos. Sim. Tens reuniões sazonais para estar com eles e para saberem o que é que estão a fazer e em que pé que estão, o que é que se pode atrair para as investigações deles ou não. Exatamente. O meu trabalho tem muitas coisas variadas, e uma delas, ainda hoje de manhã, foi reunir com investigadores, acompanhar projetos, perceber como é que eles estão a evoluir e a maturar tecnologicamente, se estamos mais perto de dizer, ok, isto é mais robusto, ou sabemos melhor como é que isto funciona e, portanto, estamos mais perto de chegar a um produto ou a algum serviço. Portanto, passa muito por essa interação, e isso é muito importante também a minha formação na área da biologia, para conseguir compreender ao detalhe os processos, as coisas. Exatamente. Que se está a investigar. E portanto, isso é fundamental, reúno com muita frequência com os investigadores. Este fundo, um fundo interno para as provas de conceito tecnológico, as famosas provas de conceito tecnológico, são mais de 200 mil euros por ano que tu podes gerir, e que é
cofinanciado pela Universidade Nova, pela Fundação Carlos Gulbenkian e pela Câmara de Oeiras. Sim. Isto é, és tu que decides, tens um júri que as pessoas propõem projetos, por exemplo, 12 ou 13 ou 14, este ano acho que foram para aí uns 11, dos quais vocês têm dinheiro para apoiar, faz conta, 50 mil para cada um, para continuar a investigação e para ver se chegam a bom porto, e é isso que também vocês fazem todos os anos, aprovam essas candidaturas, selecionam quais as candidaturas estão a apoiar mais. Exatamente, então eu sou, na realidade, sou quase um coordenador um bocadinho desta iniciativa, tenho sido o coordenador até, aliás, desde que sou o diretor, sou o coordenador, antes era a anterior diretora. Aquilo que é este fundo, no fundo, foram estas 3 instituições, a Câmara, a Fundação Gulbenkian e a Universidade Nova, que perceberam que nestes institutos de Oeiras havia aqui a capacidade de, com um cofinanciamento destes 3, podermos colmatar o que nós chamamos o Valley of Death, ou seja, o Vale da Morte tecnológico, que é... Existe financiamento nacional e internacional para investigação fundamental, investigação básica, e depois temos investimento, muitas das vezes, de privados, de fundos de investimento ou de empresas, para tecnologias maduras e com algumas provas. Mas existe aqui um vale em que é difícil de encontrar financiamento, onde já não é bem investigação fundamental, pura e dura, mas também já não é uma aplicação concreta já. Mas também tem muito risco, pode muito falhar, e portanto combate um bocadinho essa transição e ajuda. Tenta fazer isso. E o que nós fazemos, temos um painel externo e o meu trabalho é angariar dentro das instituições candidaturas, coordenar o painel externo, fazer essa avaliação, não somos nós que fazemos. E depois atribuir estes prémios. Temos um evento anual que tem sido sempre um sucesso, onde chamamos toda a comunidade e empresas envolventes a conhecer quem é que foram os projetos vencedores, também à altura em que os próprios investigadores conhecem quem é que... E também é bom, se calhar, para networking e coisas assim. É ótimo para networking, e mesmo quem não é financiado tem ali a oportunidade de fazer o seu pitch às empresas que lá estão e procurar outro financiamento. Muito bem. Como é que tu consegues isolar-te um bocadinho? Tu jogavas futebol antigamente, para tu conseguires, hoje em dia dizes que é mais que os meus filhos, para eu conseguir esparecer a cabeça, mas também tens aqui, já vamos falar do voluntariado, tens aqui também uma questão de os movimentos de meditação, autoconhecimento e aprendizagem. Isto é tudo a mesma coisa ou fazem fases diferentes para parares um bocadinho da tua vida normal, diária? É interessante essa fase, ou essa perspectiva da meditação. Ela acabou por iniciar... Curiosamente, na altura que eu li, estava a ler um livro, sempre achei a meditação uma coisa um bocadinho estranha, que meditação é o que é as pessoas levitarem, não sabia bem o que era quando era novo, e lembro-me que li um livro muito interessante que se chamava Disse-me um Adivinho, e que é a história de um italiano que faz uma grande viagem pela Ásia e que termina com ele a perceber que gostava que também era muito contra ou não compreendia bem o que era a meditação e ia acabar por experimentar. E eu percebi, olha, isto é interessante, e eu se calhar estava a me desprezar isso. Curiosamente, nessa altura, a minha mãe disse-me: vou fazer um curso de meditação, queres vir comigo? Isto é algum tipo de sinal que é por aqui. E então acabei por ir e descobri um mundo novo que infelizmente não consigo meditar nos dias de hoje tanto como gostava antes. Mas de vez em quando ainda fazes isso? Mas de vez em quando ainda faço, ainda tento treinar, porque isto na realidade é só percebermos que nós estamos muito habituados a olhar o mundo para fora e ter o nosso foco a olhar para fora e perceber que o mundo também é infinitamente grande para dentro. Quando olhamos para dentro, nos procuramos o que é que nós queremos, quem é que nós somos, o que é que gostamos, o que é que sentimos, e perceber o que é que andamos aqui a fazer e como é que podemos não estarmos só em modo piloto automático de ação-reação, mas conhecermos e sabermos como é que podemos ser mais centrados naquilo que são os nossos valores e aquilo que nós acreditamos. Muito, muito importante para isso é este teu trabalho de voluntariado, que já começou para ti há 13 anos, se não me engano, que entraste nesta ONGD portuguesa, o ACT, We Are Changing Together, são os iniciais de We Are Changing Together. Isto é baseado, se calhar, também um bocadinho nos princípios do Henri Thoreau, que é este naturalista e filósofo, poeta americano, que já morreu há quase 200 anos,
e que tinha advogado esta vida natural no meio da natureza e também a desobediência civil contra os Estados que eram injustos, era uma figura muito curiosa. Então, o ACT, tu tornaste voluntário em 2011, fizeste uma primeira viagem a São Tomé, estiveste lá ainda cerca de 2 meses e no total já passaste cerca de 4 meses, mas já foste tendo várias funções. Isto tem a ver com ajudar, ao princípio era só dar umas aulas de matemática e de português e assim, àqueles miúdos em São Tomé e do Príncipe, na Ilha do Príncipe, mas depois às tantas mudou e agora a coisa é mais para empoderamento e para mais a mudança social, que é o que vocês praticam. Foi para ti uma grande revelação tudo isto, porque tiveste de comer peixe frito quase sempre, não tinhas água canalizada, mas eras feliz. Sim, é verdade. Foi uma grande experiência, foi provavelmente das escolas mais importantes da minha vida até agora, e começou em 2011 com essa ida como voluntário. Entretanto, a organização foi muito interessante porque eu acompanhei ao longo de todos estes anos a evolução da organização, de como ela foi mudando de rumo e de objetivos. Começou por ser no ano em que eu fui dar aulas de ensino básico a crianças durante 2 meses na Ilha do Príncipe e curiosamente quando eu voltei, a organização estava também a sofrer uma reestruturação mas é isto mesmo que faz sentido, temos mesmo impacto com isto que fazemos, e então houve assim uma mudança e eu na altura também me propus a fazer parte dessa mudança, de ser gestor de programas, e passámos a fazer uma coisa diferente, que foi pegar nos mesmos públicos que eram alunos universitários e perceber o que é que funcionou até agora. Foi sempre que tínhamos projetos que eram propostos pelas pessoas, eles tinham mais impacto e as pessoas dedicavam-se mais quando lá estávamos. Então porquê é que nós não nos propomos... Pelas pessoas locais. Pelos alunos universitários que vão, porque é que não nos propomos a criar aqui então uma formação, que também é isso que nós sentimos que temos algumas competências e que conseguimos fazer, de alguns meses em que preparamos jovens universitários para irem para São Tomé, fazemos um levantamento que é feito local de problemas ou de necessidades, criem soluções criativas e vamos testá-las e ver se elas funcionam em conjunto com a população lá. E portanto foi assim que isto foi os changemakers, e assim lá vão changemakers, e eu depois acabei por me tornar, tornando aqui, encurtando um bocadinho a história, acabei por me tornar presidente da organização durante 3 anos, e foi aí que eu voltei a ir mais 2 meses para a ilha para São Tomé desta vez, a coordenar os projetos, e foi uma escola incrível porque me permitiu, foi uma altura em que eu estava, enquanto fui presidente, a tirar também o meu doutoramento, e foi uma altura incrível em que eu fui exposto a experiências que, arrisco-me a dizer, nenhum outro aluno de doutoramento que não tenha voluntariado ou que não faça este tipo de coisas que tem a ver com gerir pessoas, gerir equipas, gerir uma associação do ponto de vista financeiro, gerir uma equipa internacional que era em São Tomé e em Portugal. Havia também estrangeiros no vosso programa? Na vossa ONG? Sim, também localmente em São Tomé. Levou-me a ter reuniões com ministros em São Tomé, levou-me a um mundo que para cá sentimos que a escada até chegarmos a um ministro é muito grande, mas nos primeiros dias que eu chego lá dão-me boleia para ir a casa e depois venho a saber a meio do caminho que era o secretário de Estado de Pescas que na realidade me estava a dar a boleia. Portanto, lá a distância do poder é muito mais curta do que aqui, portanto chegar a uma reunião com o ministro é bem mais fácil. Havia outras coisas que tu achaste estranhas também, por exemplo, à boca das urnas o voto pode ser comprado, por exemplo. Nos dias... Podem dar dinheiro e tu votas no partido que eles pedem. Sim, isso era uma coisa que se dizia na altura e que se comentava, não sei se hoje em dia, pelo que eu ouvi, hoje em dia já não é tão assim, e apesar disso não ser legal, é uma coisa que acontecia, que nós víamos, eu cheguei a ver pessoas a receberem envelopes para irem votar, tanto que era curioso porque as pessoas, eu depois de perguntar percebi que para eles a instabilidade política era uma coisa boa, porque isso significava eleições e isso significava as pessoas receberem envelopes. Uma máquina grande, exato. Impressionante. Nunca sentiste... havia dificuldades, com certeza, que tu fazes isso, embora disseste, mas não tinhas lá as tuas favas com chouriço e ovo, que é a coisa que tu mais gostas, ou pastéis de nada, mas havia dificuldades, se calhar, a arranjar até material para alguns daqueles projetos, mas nada disso vos demovia e vocês escolhiam ser felizes, e isso é muito importante, foi importante para marcar a tua vida toda. Sim. Aprende-se muita coisa lá. Aliás, eu sempre digo, isto é um clichê, que é quem vai aprende mais do que quem fica, e a viver isso na primeira pessoa, que é nós é que saímos do nosso contexto, e aprender
aprender imenso. Isto é uma partilha. E a WEC sempre teve essa missão de nós não vamos ensinar nada. Isto é uma partilha de conhecimentos e uma partilha de experiências. A perceber que conseguimos ser felizes com muito pouco, porque vemos como é que as pessoas lá são felizes com muito pouco, vivemos lá com relativamente pouco e percebemos que a felicidade não passa por algo que é externo a nós, que tem a ver com as condições do meio. Nós podemos ser felizes e isso tem a ver com a nossa abertura e com aquilo que nós queremos para nós próprios. O facto de ter estado lá das 2 vezes sem água canalizada, aprender a tomar banho de caneca e balde, são coisas que nós percebemos, ok, isto é ultrapassável, perder as comodidades que nós temos não é isso que me faz estar mais ou menos contente. Eu lembro-me perfeitamente de uma das cartas que enviei da primeira vez que fui em 2011. Enviei uma carta, achei graça à ideia de enviar cartas para Portugal para os meus pais e para amigos. E de uma das cartas que enviei para os meus pais, que contava, já experimentei isto e isto e isto, tive estas experiências com as pessoas locais e com os projetos, há morcegos que voam em cima do meu quarto às vezes, e às vezes aparecem ratos durante o dia, mas sou feliz aqui. E terminei assim a carta, e é muito engraçado porque depois também, depois de voltar, lembro-me de falar com os meus pais e eles sentirem que isso os marcou de alguma forma, aquela carta, e eles perceberem, ok, criaram-se ali algumas raízes. É claro que eu sou um apaixonado por São Tomé e sempre que puder quero voltar lá, mas é uma experiência incrível. De facto, e o timing também é tudo diferente, não é? O tempo passa de maneira diferente. Lá tiveste que desacelerar e viver o momento presente, dar valor ao que tu tens, não é? De facto, isso é uma coisa, uma aprendizagem muito, muito importante. E depois, o WAC que trouxeste para o Porto, há o WAC Spirit, tudo isto tu depois dirigiste e foste vogal depois da direção, iniciaste o projeto WAC de incubação dentro desta ONGD, começaste no Porto, como eu disse, impactaram mais de 50 jovens portugueses, mais de 10 comunidades em São Tomé. Hoje em dia és do Conselho Consultivo, quando é preciso, chamam-te para começar alguma coisa. Este Inovelli tu és o diretor. Inovelli é uma unidade de inovação no ITQB Nova, e no fundo tem esta partilha de valorização de conhecimento entre o ITQB e também, se não me engano, o Ciência, não é? O Instituto Gulbenkian de Ciência de Medicina Molecular, que foi criado pela Câmara já há 3 anos. Uma Câmara do Oeiras que te apoia muito. É engraçado porque tem esta coisa do Oeiras Valley, mas de facto tem 1% do orçamento municipal doado à ciência. Eu não sei se há muitas câmaras em Portugal a fazer isso, mas tu sentes na pele que de facto isto é importante, as autarquias poderem apoiar estes investigadores locais, certo? Sim. Eu não conheço mais nenhuma, acho que é um caso inédito, e este deve ser um caso de exemplo para todo o país e até para todo o mundo, porque mesmo fora, quando eu falo desta iniciativa, não há muitas pessoas que tenham este tipo de apoio de governo tão local. Sinto isso na pele todos os dias. O meu contacto com a Câmara é quase semanal, temos muitos programas em conjunto, tudo aquilo que a Câmara sente que tem impacto sobre a sua comunidade, no limite sobre o país, estão sempre disponíveis a ouvir. Sinto que nunca tive um verdadeiro não da Câmara de Oeiras de qualquer projeto ou de qualquer ideia, sempre foi vamos arranjar forma de fazer. E isso tem sido incrível, a comunicação é incrível, a disponibilidade para participar é incrível. E como eu estava a dizer, mesmo que às vezes não temos a capacidade de apoiar, às vezes não temos capacidade de apoiar agora, às vezes não temos capacidade de apoiar, mas vamos arranjar ou vamos resolver quem é que consegue fazer isto connosco. Uau. E esta abertura é fantástica. Este ano, em junho passado, houve 4 projetos então aprovados na área da saúde e da sustentabilidade, que venceram estes prémios do Fundo de Prova de Conceito Inovelli. Havia 21 candidaturas, uma tem a ver com a dopamina, outra tem a ver com malária, outro com um remédio antifúngico e outra com a proteção de plantas. São 4 projetos muito engraçados, sempre destas áreas de saúde e sustentabilidade é o que vocês apostam, sobretudo. Sim. E agricultura, se não me engano, também é uma das áreas. Isto é basicamente todos o que sejam as áreas de investigação dos institutos está coberto e podem se candidatar a este fundo. E as áreas de investigação passam por ciências da vida. O ITQB particularmente tem as suas temáticas que estão muito orientadas para a microbiologia, para algumas áreas da saúde. Tem um departamento também de plantas, que é esse que
que também já recebeu prémios no passado. Que, aliás, temos perto aqui da estação agronómica, portanto há muitas coisas que se podem em conjunto desenvolver e testar aqui. Isso, e são essas, portanto, são essas as áreas. Tudo o que tenha relacionado com ciências da vida e seja investigação dos institutos é algo que podemos apoiar, desde que tenha um poder translacional, ou seja, desde que pudéssemos pegar nisto no ângulo de como é que vamos tornar isto em algo que as pessoas beneficiem, como é que tornamos isto num produto, num serviço, alguma coisa que acrescente valor. Se for por aí, então é um projeto válido para se candidatar. É extraordinário. É uma coisa que eu acho muito complicado, mas tu tens facilidade, de facto, a identificar e capitalizar oportunidades de mercado, traduzir descobertas científicas em produtos comerciais. Consegues ver mais ou menos já hoje em dia, com a tua prática? Sim, isto é uma coisa que tem futuro e estou a ver isto aplicado em qualquer coisa. As pessoas apresentam os teus projetos e tu consegues ver isso? É um desafio, eu diria que esse é um grande desafio. Por norma, sinto que temos aqui 3 cenários. Ou temos um investigador que já tem uma ideia de, olha, eu acho que isto pode ser, e essa é dos primeiros ângulos que nós pegamos. Já há aqui alguma ideia no que é que isto pode ser aplicado. Temos uma segunda fase em que podemos pensar assim, ok, vamos criar aqui um processo, vamos tentar desconstruir aqui um bocadinho isto e vamos perceber se com isto há alguma coisa em que possamos acrescentar mais valor, ser mais interessante, haja mais mercado e chegarmos lá mais rápido e ser mais fácil. E depois existe também uma terceira hipótese, que é não se fazer ideia para que é que aquilo serve ou porque é que se pode usar. Nós próprios, para mim, também ser um desafio de para que é que isto pode ser usado, e aí passa muito por um processo de rede, de acionarmos a nossa rede de contactos, de empresas, de outros influenciadores, e dizer assim, tenho este projeto, tenho esta tecnologia, isto é interessante. Encaixa em algum... Exatamente. Não sei exatamente para que é que isto pode ser interessante, desconfio que pode ser por aqui, o que é que tu achas? E aí vamos recebendo feedback e as pessoas dizem, isto é muito interessante, mas olha, por aqui não é o caminho, vai ser muito difícil não é por causa da regulamentação. Não sei quantos. Mas olha, fala com aquela pessoa e pode-te ajudar. E muitas vezes é por aí. Essa rede é muito, muito importante nestes casos. Então o ITQB Nova, a tua casa, é o coordenador local do novo DX Hub. Estamos a falar de um centro de detecção de doenças infecciosas, isto é uma coisa nova. Tu vais coordenar este ecossistema português do DX Hub. Isto é um dos centros de excelência europeus. Houve um financiamento de 4,7 milhões de euros para estes centros de excelência. Tem a ver com as zoonoses, com as doenças trazidas por animais e com transmitidas por vetores. E, no fundo, o teu trabalho vai ser o quê? Há pessoas já a investigar estas doenças do futuro que vêm aí, que nos podem atingir, e como, se isso acontecer, o que fazer? É uma das lições da pandemia? Eu acho que sim, eu acho que já existe, pelo menos dentro do ITQB já existia, e isto foi um grande pretexto para nós ganharmos também mais força e dizermos, vejam como tínhamos razão, é fundamental investirmos na prevenção das pandemias futuras. Temos projetos dentro do ITQB financiados, muito focados nessa área. Este projeto deste Centro de Excelência acabou por ser um bocadinho uma oportunidade que nos surgiu deste tipo de financiamento da União Europeia, e que nós, em conversa com colegas gregos, porque isto é um projeto em parceria com a ilha de Creta, com o ecossistema de Creta e o ecossistema de Oeiras, temos aqui algumas características em comum. Somos países do sul da Europa, estamos particularmente expostos às alterações climáticas, seremos os primeiros, a migrações. Portanto, esta parte das doenças infecciosas, há uma grande probabilidade de nós sermos os primeiros a receber e sermos a porta de entrada para o resto da Europa. Portanto, se criarmos aqui uma oportunidade de inovação partilhada, em que nós partilhamos práticas e partilhamos programas, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista de inovação, de como traduzir, mais uma vez, produtos ou serviços, empresas, para ajudar a resolver estes problemas. Da sua espaçosidade. Portanto, é um conjunto é um financiamento para criar este tipo de programas que se vão traduzir em soluções, em novos métodos de diagnóstico, seja para pessoas, seja para a parte agrícola, que também é cada vez mais importante, de resolver estes problemas, para estarmos preparados para quando eles começarem, quando começarem a eclodir, estarmos mais prontos e eventualmente sermos os primeiros a dar o pontapé de saída para o resto da Europa de como resolver a questão. Amanhã é dia 27, vamos ter a Noite Europeia dos Investigadores. Nós temos agora um minuto que sobra, Pedro. A Noite Europeia de Investigadores é um evento anual que a Comissão Europeia promove e vai decorrer em 22 locais de Portugal e noutros países. Desta vez vai acontecer na Marina do Oeiras, isto parece que é entre as 4 da tarde e as 10 da noite. E o que é que se passa aqui? São cientistas que vêm mostrar experiências? É o quê? É aberto a todas as idades? Há atividades para todos? Exatamente, aberto a todas as idades. É uma grande iniciativa em que
vários institutos aqui se juntam, várias instituições se juntam para partilhar o que é o conhecimento e a investigação que é feita dentro dos laboratórios. Tem muitas atividades, são programas muito giros e aconselho a irem com as famílias, que permitem esta interação com investigadores, com os serviços de apoio dos institutos, que têm atividades como ver placas de Petri, microscópios, a perceber como é que funcionam as células. Tem um conjunto de atividades muito giro, recomendo vivamente para um programa de sexta-feira ao final do dia em família. Exatamente. Também é promovido já agora pela Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, a Ciência Viva, e também o I3S, este Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, que pertence à Universidade do Porto, venho com colegas teus também investigadores do Porto, e claro, vocês do ITQB Nova. Integra-se neste programa Ciência Aberta a Oeiras. Ainda há outra questão, que é a questão da economia azul e o programa Oeiras Mar 2030. Isto é outra coisa em que também estás envolvido. Estás em todas, Pedro. Eu por acaso, nesse tenho conhecimento, eu não estou diretamente envolvido. O ITQB, com alguns projetos que tenha, poucos projetos que tenha envolvidos no mar, vai tendo também uma perninha, por assim dizer, mas não é coordenado por mim, nem estou diretamente envolvido, mas mais uma vez é uma iniciativa fundamental da Câmara de Oeiras a definir os seus rumos e a sua estratégia de longo prazo e de perceber que a economia do mar é um sítio onde vale a pena investir e é um sítio onde todas as pessoas ganham, e criou essa estratégia que eu conheço e é muito interessante. Muito bem, o programa Oeiras Mar 2030, o futuro nacional da economia azul, passa por aqui também. Nós, infelizmente, não temos tempo para mais. Quero agradecer-te muito, Pedro Pedrosa. Obrigado pela tua disponibilidade e vez aqui à Rádio Observador. Desejo-te os maiores sucessos das tuas várias funções no ITQB, no InnoValley, no UACT, e em casa com o pai também é importante ter esse desenvolvimento disso. Tu vais esta noite, vais lá estar amanhã na noite dos investigadores? Amanhã infelizmente não vou conseguir estar, tenho a natação dos miúdos, que calha à sexta-feira à tarde, mas também são 2 e quase 4 anos, também são novinhos para... São 2 e quase 4 anos. Na edição anterior fui com o mais velho, que na altura mais novo, mas fui com o mais velho, e ele também gostou imenso, portanto... assistiu a coisas e experiências? Ele achou, acho que ele não percebeu muito, mas é sempre giro de ver e interagir, e como foram os dias abertos, quando se faz os dias abertos, tem o ITQB, a Ciência também tem, o IGC também tem, e isso de facto é muito atrativo para os miúdos que se vestem ali a bata dos investigadores e procuram ADNs das bananas e fazem aquelas experiências com o azoto líquido e tudo sempre muito seguro, mas já agora vem onde os cientistas têm a mão na massa e eles também põem, e isso é muito, muito interessante. Muito bem, Pedro, muito obrigado, e então, até à próxima, boa sorte então nas tuas investigações. Obrigado. E as pessoas continuem a candidatar-se a este fundo de prova de conceito, que é uma coisa que de facto faz avançar muito a investigação aqui no nosso país, que bem precisa. Bem-ajas, Pedro, muito obrigado. Obrigado.